No vídeo anterior a gente viu como consumir a API do HighGraph, que é uma API em GraphQL, utilizando o Apollo Client. Então a gente retornou aqui para a página home do nosso blog de forma dinâmica os posts que a gente já tinha desenvolvido, já tinha criado lá dentro do painel de controle do HighGraph. Só que toda essa listagem de posts, ela está sendo feita pelo lado do cliente. Então ela está sendo feita pelo browser, a requisição. E isso traz alguns problemas dependendo do tipo de aplicação. Então, como a gente está falando de blog e o foco do vídeo também é Next.js, a gente vai aproveitar para entrar num conceito principal aí, talvez possa chamar de principal, do Next.js, que é a questão da renderização pelo lado do servidor e não pelo lado do browser. Do jeito que a gente deixou aqui o nosso blog, a chamada está sendo feita diretamente pelo browser. E para a questão de SEO e motores de busca, isso aí é um pouco ruim, porque no momento que eles batem na nossa página, ela ainda não foi renderizada 100%. Então eles não aguardam as requisições serem feitas para poder identificar qual o conteúdo que está sendo mostrado para o usuário. Então isso aí atrapalha um pouco na questão de SEO. Com base nisso, a gente vai trabalhar agora a renderização pelo lado do servidor utilizando o Next.js. Aqui no Figma eu trouxe uma ilustração rápida só para a gente ver a diferença de como é o comportamento, a gente comparando uma single page application com uma página sendo construída pelo Next com o uso do servidor. Então a página sendo renderizada pelo lado do servidor. Aqui no exemplo de cima é uma solicitação simples, onde o usuário ele bate lá no nosso front-end e o front-end ele faz a requisição das informações direto no back-end, e aí o back-end retorna essas informações para o front-end e o nosso browser ele traz isso para o usuário. Então o front-end é que faz as chamadas e que monta toda a nossa página para o usuário. Já quando a gente está tratando de Next e fazendo as chamadas pelo lado do servidor, o Next ele adiciona uma camada a mais, que é um servidor, vamos dizer assim, é um servidor Next que é construído em Node, onde o usuário ele faz a chamada para o front-end, só que aí o front-end, ao invés de fazer a chamada diretamente para o back, ele passa por essa camada, esse servidor Node, que faz a requisição lá no back-end, retorna para esse servidor as informações normalmente em JSON, e esse servidor já traz a página totalmente renderizada aí para o front-end. Então já vem 100% pronta a página para o usuário, e através disso a gente pode estar trabalhando então essa lógica de renderização pelo lado do servidor, e isso facilita bastante os motores de busca na questão de SEO da nossa página. Então com isso a gente consegue devolver a página por completa no momento em que esses motores de busca forem realizar a consulta do conteúdo que a gente está mostrando para o usuário. Então, já com o VS Code aberto, a gente vai dar início nessas configurações. Vou fechar aqui o que a gente não vai utilizar agora, vou deixar só a nossa página principal, a nossa index aqui aberta. E se você observar, a chamada lá, a API, ela é feita dentro da nossa página aqui, home, através desse hook que vem lá de dentro do Apollo Client, que é o useQuery. No nosso caso aqui, como a gente quer que essa chamada ela seja feita diretamente pelo servidor, a gente tem que utilizar uma estratégia do próprio Next, que é chamada de Get Server-Side Props. Então, antes da gente utilizar essa estratégia, eu quero pedir aí para você já deixar seu like, quem não é inscrito, se inscrever no canal para dar essa força e a gente trazer mais conteúdos para vocês, beleza? Então vamos seguir. Para fazer o uso do Get Server-Side, a gente vai exportar uma constante
vai ser o get server side props. Ela vai ser assíncrona e ela pode retornar para a gente um contexto como parâmetro. Então aqui eu abro uma função e aqui dentro a gente vai passar algumas informações. Antes eu já vou utilizar aqui a tipagem que já vem de dentro do próprio Next. Vou tipar aqui get server side props. Então ele vem lá de dentro do Next, essa tipagem, e aí ele já informa pra gente que tem algumas informações aqui que estão ausentes para que a gente possa validar essa função. Então o que é que a gente precisa fazer? Eu preciso retornar de dentro dela uma props, beleza? Aí ele já para de dar o erro aqui na nossa função, mas só isso aqui não é suficiente para que a renderização ela seja feita do lado do servidor. Para que isso aconteça, a gente vai precisar mudar um pouco a forma de fazer a chamada. Atualmente a chamada está sendo feita aqui utilizando esse hook, só que essas funções do Next para renderização do lado do servidor e renderização de forma estática, elas não aceitam o hooks do React dentro dela. Então a gente vai fazer uma adaptação aqui nessa chamada. Eu vou copiar ela aqui, só para a gente ter uma base. E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai chamar aqui uma constante. Vai ser uma como aqui está assíncrono, eu vou inserir o await aqui para ele aguardar o fim dessa requisição. E lá de dentro do nosso client, que vem lá da página lib e o arquivo Apollo que a gente criou, a gente vai chamar o client e dentro dele a gente tem uma função que é a query. E nessa função a gente vai passar o seguinte parâmetro. Dentro dela a gente tem vários parâmetros, várias propriedades para serem passadas, mas a que a gente vai estar utilizando é a query. E aqui a gente vai dizer qual é a consulta, qual a query que a gente vai estar realizando lá na nossa API. Então eu vou pegar aqui o get all post e vou passar para ela aqui. Vou excluir isso aqui. Ele está dizendo que não é possível encontrar. Beleza, porque ela está aqui. Eu vou tirar ela da função, colocar ela para fora aqui, tirar ela dentro da nossa página home, deixar ela fora. E agora ele já para de dar erro aqui, ele já enxerga a nossa query que a gente criou. E de dentro dela eu vou retornar então o nosso data. Beleza? Então basicamente a gente fez a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, só que pelo lado do servidor. E agora, para a gente repassar essas informações aqui para nossa página, a gente precisa passar aqui dentro de props qual o conteúdo que a gente vai enviar para o nosso front-end. Então aqui dentro de props eu vou chamar, já que eu estou enviando um array de posts, eu vou chamar aqui de posts. Vou passar o nosso data e de dentro de data eu vou chamar os posts. Beleza? Com isso a gente já consegue acessar essas informações aqui na nossa página vindo direto do servidor. Então vou mostrar para vocês como isso vai funcionar. Aqui eu já vou comentar essa chamada que a gente estava utilizando. Esse loading também a gente não vai precisar dele, já que essa chamada ela já vai vir pronta do servidor. Então a página ela já vai vir 100% renderizada do servidor. A gente não vai precisar visualizar a renderização e depois aguardar a requisição lá no back-end, lá na API. Então o próprio servidor do Next ele já vai fazer isso pra gente. Então não faz muito sentido a gente utilizar o loading, já que já vai vir tudo carregado.
Então aqui em Home a gente vai passar para ele, eu vou desestruturar, a gente vai passar as props que a gente tem lá embaixo, no caso é a nossa post. Então aqui em Home eu vou passar a nossa posts e vou tipar ela com essa mesma interface aqui que a gente utilizou. A gente vai colocar essa interface para cima aqui e vou tipar ela aqui com all post. Se você observar, a gente está tendo erro aqui porque a gente removeu o nosso data. Então a partir de agora eu vou substituir aqui data por post, e aonde tem data aqui embaixo eu vou remover o data ponto e vou deixar só post, já que a gente passou lá embaixo já o nosso objeto post, beleza? Depois de remover o data, a gente salva, ele já saiu todos os erros, e se a gente for lá para nossa página, nosso navegador, e atualizar, aí sim ele está trazendo para a gente todos os itens da mesma forma, só que agora sendo feito pelo lado do servidor, beleza? Então a gente já conseguiu aí fazer com que nossa home ela seja construída pelo nosso server, então a gente já melhora aí a questão de indexação da nossa página nos motores de busca. Isso aí é a primeira etapa de alterações e utilização das funcionalidades do Next aqui no nosso projeto. Segunda coisa que a gente vai fazer então é ir lá para a nossa página de post, e aqui na página de post a gente ainda não está carregando nada vindo lá da nossa API. Então é isso que a gente vai fazer agora. Só que se você observar, todo post que eu clico ele está direcionando para a mesma rota, que é aqui, ó, /post. Então a gente precisa fazer com que a nossa aplicação ela entenda que são rotas diferentes de acordo com cada post que a gente clicar. E para isso a gente vai utilizar a funcionalidade de páginas dinâmicas dentro do Next. Vou voltar aqui para o VS Code e a gente vai fazer algumas alterações. Aqui dentro da nossa pasta Pages, a gente vai criar uma outra pasta. Opa, cadê? A gente vai criar uma nova pasta. Vou chamar ela de Posts. E a nossa página Post aqui, a gente vai arrastar ela para dentro dessa pasta. Moveu. E vamos renomear ela. Toda a rota dinâmica aqui dentro do Next, o Next entende rotas dinâmicas quando a gente tem o nome do arquivo envolvido por colchetes. Então aqui eu vou chamar ele de slug. Eu abro e fecho e dentro eu coloco slug. Aqui eu vou continuar com o nome post mesmo na página. E com isso a gente já finalizou a construção da página de uma rota dinâmica aqui dentro do Next. Então se a gente for lá para o navegador, voltar para o navegador e a gente tentar clicar aqui em qualquer um dos posts, ele vai dar o 404, porque essa rota ela não foi encontrada. Como trata-se de uma rota dinâmica, o Next ele vai considerar que a gente criou uma pasta com o nome post, e dentro dessa pasta a gente criou um outro arquivo que é chamado de slug. E esse arquivo é que vai ser tratado de forma dinâmica. Então, qualquer coisa que a gente digitar aqui, ele vai renderizar para a gente a nossa página de post. Beleza? Aí já dá para sacar qual vai ser a estratégia que a gente vai utilizar. A partir dessas rotas dinâmicas, quando a gente clicar em cada post desse, a gente vai passar o slug para essa rota. E aqui ele vai renderizar o slug e ao abrir ele vai trazer os dados de acordo com o post selecionado. Então é isso que a gente vai fazer agora nessa próxima etapa. Então para a gente fazer isso aqui dentro da nossa página aqui dinâmica, o slug, eu vou criar uma constante
chamar ela de getPost. A gente vai fazer bem parecido com o que a gente fez lá na nossa página home. Então vou importar aqui o GQL lá de dentro de @apollo/clients. E aqui eu vou fazer a nossa query, que também vou chamar ela de getPost. Só que com a diferença, lá a gente não utilizou isso aqui, mas vai ser necessário a gente utilizar. Essa nossa query ela vai trazer apenas um post, um único post, que vai ser o post selecionado. Então, diferente lá na nossa home, que a gente trouxe uma array de posts, a gente só vai trazer um único post. Para que a gente faça o HighGraph entender essa nossa solicitação, a gente precisa passar aqui uma variável dizendo qual o elemento vai ser usado como identificação. Então a gente poderia utilizar o ID, o nome, alguma coisa que não fosse comum entre os elementos. No nosso caso aqui a gente vai utilizar o slug, já que é a mesma informação que a gente vai estar utilizando para renderizar as nossas páginas. Então aqui a gente vai repassar para ele uma variável, que eu vou chamar ela de slugPost. Vou dizer que ela é do tipo string, que eu vou abrir a nossa query. Ela vai vir, as informações vão vir de dentro lá do nosso model post. E aqui eu passo uma condição para ele. Eu digo que eu quero que ele traga o post onde o slug seja igual a essa nossa variável que a gente vai passar aqui, que é a variável slugPost. Beleza? Aqui eu abro e fecho as chaves. E agora eu vou dizer quais os campos eu quero retornar nessa consulta. Eu vou querer o ID, o título. O título. Aqui eu quero que ele traga pra gente o conteúdo. E aí tem um detalhe. De dentro do conteúdo, que é o nosso texto principal, a gente tem diversas formas de retornar essa informação. Como a gente utilizou um rich text lá do HighGraph, ele traz várias opções para a gente retornar isso para o usuário. A gente pode retornar isso como um elemento HTML, tem outros formatos, eu acho que como Markdown, tem umas seis opções, mas a que a gente vai estar utilizando é o retorno em JSON, porque a gente vai fazer o uso de uma biblioteca para renderizar esse texto já de uma forma mais simples de customizar. Depois que a gente retorna o conteúdo, eu quero também trazer o autor, e aí de dentro de autor a gente quer resgatar o nome dele apenas. Quero a data de criação, então created at, e a imagem, que ela está dentro de cover image, e lá a gente vai trazer só a URL. Fechado? Feito isso, eu já vou criar aqui a tipagem. Vou criar aqui a interface, então eu vou chamar de post props. Vai ser bem parecido com isso aqui de cima. O nosso retorno ele vai ser um objeto de post. Dentro dele ele vai ter um ID, que é do tipo string, o título, que é do tipo string, a cover image, tá errado, cover image, que é um objeto, e dentro dele a gente tem o URL, que é do tipo string. Depois a gente tem o autor, a gente está buscando só o nome, que também é string. Tem a data de criação, que é string, e tem o conteúdo. Dentro dele a gente está trazendo um JSON que por enquanto eu vou tipar como um array, mas depois que a gente instalar a biblioteca que a gente vai utilizar, eu vou tipar ele com um elemento que vem de dentro dessa biblioteca, tá? Já para o Next entender qual o tipo aqui dessa informação. Vou salvar, beleza?
E agora a gente vai fazer a requisição pelo lado do servidor, só que de forma estática. Aqui na nossa página home, a gente fez a requisição pelo lado do servidor no momento em que o usuário acessa a página. Então, no momento em que a página é chamada, essa chamada ela bate lá no servidor, o servidor faz a chamada API, renderiza a página e entrega ela pronta para o usuário. Aqui dentro da nossa página Slug, a gente vai trazer o nosso conteúdo renderizado já de forma estática. Então, qual a diferença nisso? A gente trazendo ela de forma estática, o conteúdo ele vai vir de forma bem mais rápida para o usuário. E como a gente está tratando de um blog, que é algo que não vai estar mudando muito, a questão dos textos, as informações, então a gente vai utilizar essa estratégia de renderizar de forma estática para também não estar fazendo diversas chamadas ao servidor. Ele vai entregar sempre a mesma página quando qualquer usuário diferente fizer uma chamada para aquela rota específica. Para que a gente faça a utilização dessa funcionalidade, a gente vai trazer aqui uma função que também vem lá do próprio Next. Então eu vou exportar aqui uma constante que vai ser o getStaticProps. Já vou trazer a tipagem aqui, ó, getStaticProps, que vem lá de dentro do Next. Vai ser uma função assíncrona que vai retornar contexto, e aqui a gente também tem que retornar as props. Então com isso a gente consegue agora fazer a nossa chamada API da mesma forma que a gente fez aqui da nossa home. Então a gente vai utilizar essa mesma estratégia para fazer essa chamada. Eu vou começar aqui fazendo o seguinte: eu vou abrir uma constante, ela vai receber o data. Aqui eu vou passar o await e vou importar o nosso client. Nosso client ele tem que vir. Deixa eu importar manual aqui, que ele não está fazendo auto import. Vou até copiar a importação aqui. Ele vem lá de dentro da pasta lib. /Apollo. Aqui de dentro do client eu vou chamar a função query e vou passar os parâmetros para ela. Aqui eu vou passar, assim como a gente fez na home, vou passar a nossa query, que a gente chamou ela de getPost. E como essa query ela recebe uma variável, que no nosso caso aqui é o slug, a gente precisa informar isso no momento da solicitação. E para fazer isso, a gente vai passar aqui, ó, se eu der o conto espaço, ele traz aqui diversas opções, e dentro dessas opções a gente tem a de variáveis. Então eu vou utilizar ela, vou abrir as chaves e vou passar aqui que a variável slugPost, que foi o que a gente chamou lá em cima, vai receber alguma coisa. Então eu preciso informar aqui para essa variável qual o slug do post que a gente vai estar carregando no momento. Eu não posso simplesmente chegar aqui e passar um string com o slug desse post, já que a gente está tratando de rotas dinâmicas. Então para isso que a gente vai utilizar aqui, ó, o contexto que vem de dentro dessa função para extrair esse slug de forma automática. Então aqui eu vou abrir uma constante, vou chamar ela de slug, e lá de dentro desse contexto a gente tem os parâmetros, e eu vou dar um console log aqui só pra gente ver o que é que ele retorna pra gente. Deixa eu comentar isso aqui, tá dando erro, beleza. Vou voltar aqui no nosso navegador rapidinho, vou atualizar.
Opa. Aqui ele já está trazendo um erro pra gente, que era algo que eu ia falar um pouquinho mais pra frente, mas vou ter que antecipar. Sempre, vou voltar lá no VS Code, sempre que a gente utiliza uma chamada, a funcionalidade de getStaticProps com rotas dinâmicas no Next, ele pede para que a gente também faça uso de uma outra função, que é o getStaticPaths. Que esse getStaticPaths ele tem a funcionalidade principal de a gente informar para o Next quais as páginas a gente vai querer renderizar, já deixar pré-renderizadas de forma estática. Então, se a gente tem um post, um blog, desculpa, com diversos posts, a gente pode simplesmente dizer para ele que, ó, eu quero que os 10 primeiros posts eles já estejam prontos antes mesmo dos usuários realizarem qualquer solicitação. Então é através desse getStaticPaths que a gente vai passar esse tipo de informação. Eu vou passar ele aqui abaixo para ele parar de reclamar e a gente vê o que é que retorna aqui nesse slug. Então aqui eu vou abrir um export const getStaticPaths. Vou trazer a tipagem dele também lá de dentro do Next. Ele também vai ser uma função assíncrona, só que aqui eu não vou receber contexto. Vou trazer o retorno para ele e dentro dele a gente tem as opções de paths, fallback, que eu vou estar explicando mais para frente. Aqui em path eu vou só abrir um array vazio e o fallback também é obrigatório ser passado. Ele tem algumas opções. Para ele eu vou passar aqui a true por enquanto. Beleza? Voltando então, a gente vai agora dar um F5 lá na nossa página. A página recarregou, só que ele já traz para a gente um erro. Esse erro está relacionado à nossa consulta lá no Apollo Client, porque a gente está passando para ele sem nenhuma variável, então ele está dando erro. Vou encerrar aqui essa consulta, vou comentar essa consulta, vou voltar lá para o navegador, atualizar. Ok, agora sim ele não trouxe nenhum erro para a gente. Então vamos ver o que é que a gente recebe dentro daquele slug. Aqui, ó, como a gente passou um console log e a gente está tratando do servidor, então a gente não visualiza esse console log, o resultado dele, lá no nosso navegador, e sim aqui no nosso terminal. Então se você observar aqui embaixo, dentro do nosso contexto a gente tem os parâmetros, e dentro desses parâmetros a gente tem o slug, que é justamente esse parâmetro que a gente passou aqui na nossa rota dinâmica. Então a gente está retornando agora dentro do contexto o nosso slug. Aqui ele reclama porque o parâmetro ele pode ser objeto nulo, então eu vou colocar uma interrogação aqui, que se caso existir o parâmetro ele encontre o slug. E aí sim eu vou descomentar essa chamada para a gente finalizar ela aqui. Aqui eu vou passar então para a nossa variável slug post, vou passar a informação do nosso slug, que ele vem já direto da nossa rota. Então aqui, ó, a gente tinha digitado qualquer coisa lá, ele trouxe aqui pra gente. Para que a nossa chamada lá ao HiGraph funcione sem nenhum erro, a gente precisa fazer uma alteração lá dentro nas configurações do model de post, porque a gente informou aqui que a gente quer retornar o conteúdo como JSON, só que atualmente ele só permite a gente retornar nesse formato se o campo do tipo rich text ele tenha habilitado o embed, que é para incorporar elementos dentro desse campo.
Então a gente vai precisar ir lá dentro do nosso HighGraph, aqui na parte de esquema, e aqui no model de post a gente vai editar só esse campo content. Então vou editar ele aqui e vou só habilitar aqui, ó, o embed. Habilitando, ele pede qual model vai ser permitido para a gente incorporar. Eu vou colocar o próprio post, a gente não vai nem utilizar isso aqui, é só para ele habilitar o retorno em JSON. E aí eu vou atualizar, ok. E agora a gente vai voltar lá para o VS Code e a gente vai ver o que é que retorna aqui de dentro desse data. Vou passar um console log, vou voltar aqui para o navegador e vou dar um F5. Se eu voltar para o VS Code, ele traz um post nulo, porque a nossa slug, que foi passada aqui como variável, ela não existe lá dentro do nosso projeto no HighGraph. Então, para a gente testar isso aqui, eu vou dentro do HighGraph, aqui na parte de conteúdo, no model de post, eu vou abrir qualquer um dos posts que a gente já criou. Fiz algumas modificações nos posts, no nome, as imagens, mas isso aí é tranquilo, vocês podem estar criando os posts que vocês acharem mais interessante de acordo com o tema do blog de vocês. Aqui é só um exemplo, eu vou copiar o slug desse post e vou colar aqui, substituir aqui então na rota, depois de post barra, vou colar aqui como desenvolver um blog com Next.js. Aqui ele atualizou, permaneceu a mesma coisa pra gente, mas se a gente voltar para o nosso VS Code, a gente já vê que a gente tem um retorno aqui do nosso post. Então ele traz o post, traz o ID, o título, o conteúdo, autor, data de criação e a imagem, que são todos os dados que a gente tinha solicitado aqui na nossa query. Então, dessa forma a gente já está recebendo os dados aqui na nossa getStaticProps e a gente precisa repassar isso lá para nossa página principal aqui, nossa página de post. Então vou apagar esse console log e dentro dessas props eu vou estar passando para ela então o post, que vai ser o nosso data.post. E se você observar aqui, ele traz um objeto de post. Então, data.post. Ok? Agora, para a gente acessar esse conteúdo, eu vou fazer igual como a gente fez lá na nossa página home. Aqui eu vou desestruturar, vou retornar o post e vou dizer que ele é do tipo postProps. E agora eu vou jogar esse conteúdo aqui dentro da nossa página. Então, onde a gente tem aqui a imagem, que é o nosso banner principal, eu vou colocar um objeto aqui para buscar a imagem de dentro do nosso post. Então é post.coverimage e dentro de coverimage eu vou buscar a URL. Beleza. O título eu também vou trazer do retorno que a gente tem da nossa API. Então vou trazer aqui post.title. Mesma coisa eu vou fazer para o nome do autor. Então post.author.name. E aqui na data eu vou copiar, para a gente não perder tempo, eu vou copiar a mesma função aqui, que formata a data para a gente. Então vou pegar esse format, preciso importar ele aqui de dentro de DataFNS. Eu tenho que importar tanto ele quanto o PTBR. Vou copiar também a importação aqui, para a gente não digitar e errar, ser mais rápido. Copiar ela, colar aqui, beleza. E aqui ele só está trazendo um erro porque a gente precisa trazer isso de dentro de post, post.createdAt.
Aqui no nosso conteúdo, por enquanto eu vou deixar ele dessa forma aqui. Já já eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer o uso da biblioteca que vai estar renderizando o conteúdo de forma automática. E a gente vai conseguir também estilizar de acordo com cada elemento aí no nosso texto. Mas antes da gente partir para isso, vou só passar para vocês a explicação a respeito desse getStaticPaths aqui. No nosso getStaticProps, a gente fez a chamada lá na API do HighGraph, passou o retorno dela como propriedade aqui, a gente passou dentro das props, chamando aqui esse retorno de post, e recebeu isso lá em cima e distribuiu as informações aqui dentro da nossa página. Como o Next exige que a gente faça o uso do getStaticPath dentro de rotas dinâmicas quando utilizam o getStaticProps, aqui a gente passou de forma rápida, só para não ter o erro lá no momento que a gente estava testando. Mas para que isso aqui funciona? A gente utiliza esse getStaticPaths para dizer a nossa aplicação quais as rotas vão ser pré-renderizadas no momento da nossa build, do nosso projeto. Então, dentro desse paths aqui, ele é um array e a gente pode ou não passar aqui o parâmetro que vai estar informando quais as rotas vão estar sendo, quais as páginas, né, elas vão ser pré-renderizadas no momento de build do projeto. Então posso passar para ele aqui o nosso slug e passar qual o slug ou quais os slugs eu quero que seja pré-renderizado quando a build do nosso projeto acontecer. Então aqui eu posso passar como exemplo o próprio slug que a gente está utilizando lá de teste, que é como desenvolver um blog com Next.js. Se eu fizer isso, eu estou informando para o Next que no momento da build eu quero que essa página ela já esteja pronta, já seja pré-renderizada já no momento de construção aí da nossa aplicação. Beleza? Então vou deixar ela como exemplo, mas aqui a gente pode passar diversas páginas de acordo com a nossa estratégia. Então pode ser as mais vistas ou as primeiras, fazer um ranking aí, dizer as 10 primeiras e colocar aqui. Isso aí fica a critério de cada um. Ou também a gente pode não utilizar nenhuma página aqui e deixar um array vazio. Porque a gente vai estar mudando aqui o fallback que a gente colocou como true, só para exemplificar. No nosso caso a gente vai utilizar o fallback blocking. Esse fallback block ele tem a seguinte funcionalidade: quando a gente retorna novas rotas que não estão aqui nessa lista, ele vai ter um comportamento parecido com ou praticamente idêntico com o do server-side rendering, que vai bloquear a página enquanto esse conteúdo ele é carregado no lado do servidor. E aí, em seguida, essas informações, depois que o servidor ele gera essa página, essas informações elas ficam armazenadas em cache para solicitações futuras. Então, resumindo aqui, sempre que a gente utilizar o fallback blocking, quando o usuário fizer uma solicitação para uma rota que ainda não foi pré-renderizada de forma estática, o nosso servidor ele vai fazer esse processo, vai travar a tela, vamos dizer assim, por isso que ele tem o nome de blocking, ele vai travar lá a nossa tela até que essa página seja renderizada pelo servidor e vai ser mostrada para o usuário. A partir daí é como se a gente estivesse adicionando aquela rota nessa lista aqui. Então os próximos usuários que fizerem a solicitação para aquela rota já vão receber ela pronta, porque ela já vai estar armazenada em cache para futuras solicitações. Então a gente vai fazer o uso do fallback blocking aqui nesse caso. Se a gente colocasse como false, ele teria o comportamento de retornar para o usuário uma página 404. Então ele só apresentaria para o usuário
de fato as rotas que estivessem especificadas aqui nessa lista. Caso a gente quisesse chamar uma nova rota que não existe, ele ia retornar o 404. E o fallback, ele sendo como true, ele é só executado em segundo plano, depois que a página é renderizada. Então fica mais interessante para a gente já fazer essa renderização pelo lado do servidor e trazer isso já pronto para o usuário e armazenar essas informações em cache. Uma outra coisa muito interessante aqui dentro do Next, que precisa ser falado, é aqui dentro do nosso Static Props, da forma que a gente está hoje aqui, a partir do momento que a página ela é renderizada de forma estática e fica disponível para os usuários, do jeito que ela está hoje, qualquer alteração que a gente fizer nesse post específico, lá dentro do HighGraph, o usuário ele não vai visualizar essa atualização. Então isso aí é um pouco complicado, porque o usuário ele pode, o dono, né, do blog, ele pode fazer algum ajuste, querer atualizar alguma informação dentro daquele post, e da forma que está, a página já está disponibilizada de forma estática e ninguém vai ver essa atualização. Então, para isso, o Next ele traz para a gente uma opção aqui dentro do retorno, depois aqui da nossa props, a gente pode passar para ele o revalidate, que esse revalidate ele vai acionar o incremental static regeneration, que é o ISR. Não sei se vocês já ouviram falar nessa sigla do Next, mas nada mais é do que reconstruir a página novamente. Então aqui nesse revalidate a gente precisa passar um tempo em segundos, e esse tempo ele vai ser levado em consideração para que essa página seja reconstruída. Então se eu passar aqui isso significa que a gente está informando que a cada 1 segundo, sempre que alguém fizer uma nova solicitação nessa página, o Next ele vai reconstruir essa página do zero e vai disponibilizar novamente ela de forma estática. Então, como a gente está falando de um blog e as atualizações acontecem, mas não são constantes com frequência, normalmente é um erro que vai ser corrigido ou uma nova informação que vai ser adicionada. Então aqui nesse nosso exemplo a gente pode colocar uma quantidade de tempo um pouco mais elevada. Então a gente poderia colocar, por exemplo, 30 minutos aqui. Eu vou comentar aqui, vou dizer que a cada 30 minutos essa página ela vai ser reconstruída. Então, resumindo, no momento em que o primeiro usuário faz a chamada para essa rota, essa página ela é construída de forma estática, e todos os demais usuários nesse intervalo de 30 minutos que acessarem essa página vão receber aquele mesmo conteúdo. Se a página for atualizada nesse intervalo de tempo, a primeira pessoa que fizer o acesso após esses 30 minutos vai receber essa página reconstruída com a atualização, e vai se criar um novo ciclo de 30 minutos com aquela atualização funcionando. Então isso aí é interessante, porque caso a nova construção da página dê erro, tiver algum problema, o Next ele vai considerar a última construção válida. Então isso aí evita problemas aí de renderização na nossa página e faz com que também evite diversas chamadas ao nosso servidor. Então nesse intervalo de tempo a gente pode ter diversas chamadas, mas sempre vai retornar a página de forma estática para o usuário. Ok? E agora a gente vai partir então para essa renderização aqui do nosso conteúdo. Como a gente utilizou o tipo rich text lá do HighGraph, eu estava dando uma olhada na documentação e eles criaram no passado, antes era chamado de GraphCMS, depois que eles mudaram o nome, foi recente, metade do ano passado eu acho.
mudaram para HighGraph. Eles criaram na época do GraphCMS uma biblioteca, que é essa aqui que a gente vai estar instalando, através do npm install @graphcms /reach-text-react-rendering. Vou instalar ela aqui. E em cima dessa biblioteca a gente vai importar um componente que é o reach-text, para a gente estar utilizando e renderizando os nossos dados. Antes eu vou fazer o seguinte para a gente visualizar como isso vem para o usuário lá no front-end. Aqui eu já coloquei um console log aqui para retornar o que vem de dentro de post, e vou lá no navegador para a gente ver o que aparece para o usuário. Só dar um F5 aqui, vou inspecionar elemento, e aqui ele vai ver que ele traz para a gente um objeto, tem o autor, o nome do autor, e vem aqui o conteúdo. Aqui tem os demais dados, mas o que eu queria mostrar para vocês é essa parte aqui do conteúdo. Nesse conteúdo a gente pediu para que ele fosse retornado em JSON, e aqui é que está a questão de ser um pouco mais complicado renderizar isso de forma manual, vamos dizer assim, porque cada tipo de informação que a gente coloca dentro do nosso conteúdo aqui do nosso post, aqui dentro do HighGraph, ele traz pra gente um array com o tipo e traz o texto específico. Então, no nosso exemplo aqui, tudo foi tratado como um parágrafo. Então isso aqui é um parágrafo, isso aqui é outro, e aí vai. Mas a gente pode ter imagem, a gente pode ter link, a gente pode ter lista, pode ter diversas opções aqui, ó. Se você explorar bem aqui esse editor, a gente tem diversas opções, e isso aí ele vai estar sendo retornado para a gente dentro desse array. Então ele traz o tipo, no nosso caso aqui é um parágrafo, e traz o texto que está dentro desse parágrafo. Então foi para isso que eles desenvolveram essa biblioteca, para a gente renderizar isso de uma forma mais simples. A gente vai começar aqui então importando de dentro da biblioteca. A gente vai importar aqui from @graphcms /reach-text-react-rendering. A gente vai estar importando o reach-text, que é o componente que a gente vai fazer uso e para renderizar os nossos dados. Então vou apagar todo esse texto aqui que a gente colocou como exemplo, esse lorem. Aqui a gente tinha criado um parágrafo. Eu vou comentar esse parágrafo, porque depois a gente vai precisar pegar essa estilização aqui. Vou criar uma div por volta, e aqui dentro eu vou chamar o reach-text, é um componente, e ele recebe um conteúdo, ok? Antes da gente seguir, eu tinha comentado que esse JSON aqui a gente ia fazer a tipagem dele retornando um elemento de dentro dessa biblioteca. E aí a gente vai utilizar aqui, ó, a gente vai dizer que esse JSON ele é um element node, e isso vai vir também dentro dessa biblioteca. Eu vou importar ele aqui. Ele vai ser o element node, que vai vir de dentro de @graphcms /reach-text, só que a gente vai trazer isso de dentro da pasta de types, que é onde está as tipagens do TypeScript aqui dessa biblioteca. Então eu digo que ele é um element node e é um array, e aí ele já vai entender aqui quando a gente for passar o conteúdo aqui para dentro do nosso componente.
Então aqui dentro do read text ele recebe um content, e aqui eu vou passar para ele então o post.content.json. E aí, se a gente for lá para o nosso navegador agora, a gente vai ver que ele já trouxe os dados aqui que a gente tinha colocado no nosso post. Então ele traz o mesmo texto. A gente só precisa agora formatar, estilizar ele um pouquinho melhor, ou pode deixar ele da forma que a gente recebe, que já vem com a estilização aqui do próprio HighGraph. Se você ver, tem alguns itens em negrito aqui em destaque, mas eu vou fazer a estilização só para vocês verem como a gente pode estar trabalhando essa estilização aqui dentro. Então aqui no read text, além da gente poder passar o content, a gente pode passar também uma propriedade que é o renders, e que nela a gente vai abrir um objeto, e se eu der um Ctrl P aqui, ele traz todos os tipos que podem ser utilizados lá dentro do editor do read text lá no HighGraph. Então aqui tem vários tipos, ó. O L, vídeo, tabela, lista, H1, do H1 até o H6, code. Então, de acordo com o que você publicar dentro do seu post, você já pode fazer essa customização, essa estilização, e isso vai ficar padrão para todas as páginas. Então, no exemplo aqui, como a gente só está utilizando o parágrafo, eu vou dar um exemplo aqui de como fazer essa estilização. Então eu passo aqui o P, e ele vai receber, ele é uma função que vai receber um children, e aqui eu vou retornar um parágrafo do HTML, e dentro desse parágrafo eu vou passar esse children. Beleza? Com isso aqui nada vai mudar, vai permanecer da mesma forma. O que a gente vai fazer agora é só passar um class name, e eu vou copiar essa estilização aqui que a gente tinha feito no parágrafo no início, lá na construção dessa página. Vou passar então esse textzinho aqui, as configurações de tamanho de texto e a orientação aqui do texto, o alinhamento dele de acordo com o tamanho de tela. E uma última coisa, eu vou dar só um margem top aqui entre os parágrafos para dar um espaçamento de um parágrafo para o outro. Então 4 pixels de um parágrafo para o outro. E aqui nessa div, para a gente dar um espaço entre o texto e o título lá do nosso post, eu vou dar um margem top de 4, que seria isso aqui que a gente tinha feito anteriormente. Vou copiar, colar aqui, margem top de 4, e quando for acima do SM, ele vai ser um margem top de 8, que é 32 pixels. Ok, salvo aqui, volto lá no navegador, vou atualizar, e aí a gente já vê, ó, que ele deu um espaçamento aqui de 32 pixels, mudou a cor da letra e deu um leve espaçamento aqui entre os parágrafos de 4 pixels. Se você quiser, pode aumentar um pouco mais, fica a seu critério. E aí, como a gente já trabalhou a responsividade, o texto ele já se adapta, se ajusta de acordo com os tamanhos de tela. Ok? Então, com isso a gente já finaliza o consumo dos dados, tanto na nossa home quanto nas nossas páginas de post, independente de qual seja. Ele já vai resgatar essas informações de forma dinâmica. Só que uma última coisa que faltou a gente fazer, vou voltar aqui para nossa home, é que quando a gente clicar aqui dentro desses posts, ele leve o usuário para o post específico que a gente está clicando. Lá no VS Code eu vou voltar lá, e para fazer isso é tranquilo. A gente vai primeiro lá na nossa home, e aqui dentro do link a gente tinha passado /post, a gente vai receber
esse slug de forma dinâmica. Como a gente já está recebendo aqui uma rede de posts e com diversas informações, entre elas a gente já recebe o slug de cada um deles. Então aqui a gente vai estar passando, vai abrir e fechar aqui as chaves e vai utilizar a interpolação. Então vou colocar a crase aqui, vou colar esse post aqui, deixa eu remover essas aspas duplas. Então vai ser barra post, barra, e aqui eu vou interpolar com o cifrão, abre e fecha as chaves e vou retornar lá de dentro de posts, o primeiro elemento lá do nosso array, eu quero que ele me retorne o slug. Então estou dizendo que o href ele vai ser localhost 2.3000 barra post barra o slug que vem de dentro do primeiro elemento aqui do nosso array. E lá dentro do nosso card props a gente vai fazer a mesma coisa, só que se você observar a gente não está recebendo o slug aqui. Então a gente vai passar ele aqui na nossa interface, ele é um string, vai receber ele aqui e no nosso link a gente vai fazer a mesma coisa. Vou recortar esse barra post, vou apagar isso aqui, abre e fecha as chaves, passo a crase, colo o barra post e trago o nosso slug aqui para ele. Quando eu salvar isso aqui e voltar lá na nossa home, a gente vai ver que ele está dando erro aqui, porque a gente disse que ele recebe também o slug. Então a gente precisa repassar o slug aqui, a propriedade que vem de dentro de post.slug. Ok? Então vamos testar agora. Se eu vier aqui, o nome é título de exemplo. Então quando eu clicar, ele já traz aqui, ó, na URL barra post barra título de exemplo, traz a imagem correta, o título, o autor, a data que foi criado e o texto que foi inserido lá no post. Então a mesma coisa vai ser para os demais. Então título de exemplo 2, ele já traz os dados, título de exemplo 3 e assim sucessivamente em cada post que a gente tiver listado lá dentro aqui da nossa página home. Beleza? Com isso, galera, a gente finaliza aí o nosso blog. Existem outras melhorias que podem ser feitas e aí eu deixo para vocês estudar um pouco mais a biblioteca do HighGraph, ver como funciona o Apollo Client e fazer as adaptações. Vocês podem criar a paginação aqui dentro da página home, trazer, sei lá, uma lista apenas de 6 a 12 e depois fazer ou um scroll infinito trazendo os demais posts ou criar uma paginação mesmo. Isso aí fica a critério de cada um. Uma outra coisa, comenta aqui se vocês querem que eu traga um último vídeo para encerrar a série de vez, mostrando como fazer o deploy dessa aplicação em Next de forma rápida e prática dentro da Vercel. Beleza? Um abraço para todo mundo. Agradeço a todos que acompanharam essa série de vídeos. Foi bem extensa, mas eu espero que tenha ajudado vocês. Deixa aí no comentário o que vocês acharam. Não esquece de deixar o like e quem não é inscrito, se inscreve e aguarde os nossos próximos vídeos. Um abraço e até mais.